galera, a gente vai continuar a nossa série aqui sobre o primeiro mandamento. A gente ainda está tentando definir mais claramente o que é amar a Deus de todo o coração. Então, hoje a gente vai continuar no texto de Marcos, capítulo 12. Foi o texto que a gente cantou aqui hoje. Marcos, capítulo 12. Vamos ler do versículo 28 até o 34, para a gente pegar todo o contexto da passagem aqui. Marcos 12, a partir do versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que ele havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. É verdade que ele é o único Deus e que além dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Então eu queria te convidar a orar comigo agora, que a gente possa pedir que Deus libere revelação da palavra dele sobre nós, para que isso não seja apenas mais uma pregação. Pode ser que muita coisa que eu vou falar aqui, por mais que é difícil para mim admitir, eu sei que você não vai lembrar. Mas a questão é que o mais importante não é o quanto do conteúdo que você vai lembrar do que é dito, mas o quanto que esses valores que vão ser falados aqui a respeito de amar a Deus de todo o coração vão ser incorporados na sua vida, vão ser metabolizados por você e vão se tornar parte do seu estilo de vida, da forma como você lida com o seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Então, queria te convidar para orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por podermos estar aqui diante da Tua palavra, reunidos, Senhor, para exaltar o Teu nome, para te adorar, Senhor. Nós sabemos que Tu és digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Nós sabemos que Tu és digno do nosso amor, das nossas afeições, Senhor. Tu és digno de ser amado de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Por isso te pedimos, Senhor, que o Senhor libere revelação sobre nós. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer transmitir para nós através da Tua palavra. Senhor, nós queremos responder essa pergunta a respeito do que significa te amar de todo o coração, não com as nossas palavras simplesmente, mas nós queremos responder com a nossa vida, Senhor, com a forma como nós lidamos com o nosso dia a dia. Por isso pedimos pela Tua graça, Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Essas coisas colocamos diante do Senhor no nome do Teu Filho, Pai, e para a glória do Teu nome. Amém. Bom, a gente já tem falado aqui, essa é a terceira, né? Terceira mensagem sobre o primeiro mandamento. E a gente falou um pouco sobre a importância desse primeiro mandamento, a gente falou sobre qual é o fundamento do nosso cumprimento do mandamento, que é entender o amor de Deus por nós. Quando a gente entende como Deus olha para nós, como que Ele nos ama de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento dEle, com todas as forças dEle, nós entendemos que nós devemos corresponder com o mesmo tipo de amor. É claro que o nosso amor ele não vai ter a mesma abrangência ou até a mesma intensidade que o amor de Deus por nós, porque
todas as forças de Deus, é bem maior do que todas as nossas forças, mas a gente entende que essa correspondência ela precisa ser no mesmo nível, ou seja, se Deus nos ama com todo o seu coração, nós devemos amá-lo com todo o nosso coração. Se Deus nos ama com todas as suas forças, nós devemos amá-lo com todas as nossas forças. E eu acho que é importante lembrar constantemente, enquanto nós falamos a respeito desse assunto, que o amor de Deus ele tem uma expressão claramente histórica para nós. O amor de Deus é expressado de forma plena, não apenas naquilo que ele registrou nas Escrituras, mas ele é expressado de forma plena para nós através da cruz. O amor de Deus não é um amor de retórica, ele não é um amor que simplesmente nos diz como ele se sente a nosso respeito, mas além dele nos dizer como ele se sente, ele prova isso com ações práticas e concretas na história da humanidade, através de um homem chamado Jesus Cristo, que veio para a terra, que abandonou a sua glória, que viveu como um homem, a maior humilhação que você pode imaginar, porque não é como um de nós que viveu uma vida abastada começar a viver entre os pobres, porque isso daí não chega nem perto do nível de humilhação, que é a humilhação que o Filho de Deus passou ao se tornar como um de nós. Ele não simplesmente... A maior humilhação de Cristo não foi a cruz. A cruz não foi o momento que Jesus mais desceu do nível que ele tinha. O momento de maior humilhação de Cristo foi a sua encarnação. A cruz, perto da encarnação, é um negócio muito pequeno. O que ele passou na cruz, perto do fato de que ele abandonou a sua glória, como aquele que sustenta todas as coisas com a sua palavra, e ele se submeteu a sofrer na mão dos homens, os quais eles recebiam o fôlego de vida daquele mesmo que eles humilharam e mataram. Isso é o tamanho do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós ele tem a ver com o fato de que nós, sendo ainda pecadores, nós totalmente alheios à vontade de Deus, totalmente afastados dele, com o nosso coração voltado contra ele, querendo de qualquer forma sacudir de nós os seus princípios e as suas amarras, e os seus mandamentos e os seus padrões. Dessa forma, ele nos amou. Quando nós não queríamos saber dele. Ele olhou para nós, no nosso pecado, na nossa ignorância, na nossa rebeldia, na nossa fraqueza, e ele nos amou. O problema com isso é que, muitas vezes, o que acontece com a gente na igreja é que a gente ouve algo muito forte a respeito do amor de Deus quando a gente está, talvez, num processo de conversão. E quando chega um momento em que você, de fato, se converte a Cristo, passa a fazer parte de uma igreja, você começa a relacionar com Deus não naquela base daquele amor que você ouviu antes, mas você começa a relacionar em uma outra base. Tem um irmão que eu ouvi uma vez, ele disse o seguinte, que Deus ele te ama até o batismo. Depois disso, você tem que entrar na linha. Assim, até o batismo é Jesus te ama. Depois do batismo, ele fala assim, querido, vamos começar a ordenar a casa aí, que agora o jogo virou. E assim, é engraçado falar disso, mas o nosso relacionamento com Deus, ele acontece várias vezes nessa base. A gente não considera o amor de Deus. Eu lembro assim, de situações na minha vida em que, logo após a minha conversão, e eu lutando para abandonar uma série de práticas que tinha na minha vida e lutando com aquilo ali, com hábitos e pensamentos e tal, e eu cometia vários erros, e quando eu cometia esses erros, eu ia ler a Bíblia, e aí eu começava a ler a Bíblia, e eu via que era uma passagem que falava muito do amor de Deus, e da graça de Deus, e do perdão de Cristo, e do sangue dele, e eu falava assim, não, cara, acho que eu não devia estar lendo isso, porque senão eu vou ficar meio sem vergonha. Eu preciso ler um negócio que vai me falar assim, você pisar na bola, você vai para o inferno.
Porque a gente tem esse medo. Só que o chamado de Deus para as nossas vidas não é um chamado de uma obediência através do medo. 1 João, o apóstolo fala que o verdadeiro amor, o perfeito amor, ele lança fora o medo. E o medo, ele implica em expectativa de castigo. Deus não quer se relacionar com você por meio de um viés de medo. Ele não quer colocar uma coleira em você para te puxar e te direcionar através de um tipo de truculência divina para te manter na linha. O objetivo de Deus com a nossa vida é o que a gente poderia chamar de obediência por meio da afeição. Não tem a ver com uma obediência por meio da expectativa de castigo, mas tem a ver com uma obediência que vem por um coração que está preenchido com amor, está preenchido de afeições, está preenchido de sentimentos a respeito daquele a quem você quer obedecer. Deus não quer trabalhadores, Deus quer amantes. E a gente está trabalhando aqui para redimir essa palavra. Talvez você não estava aqui em outras vezes, mas a gente tem falado muito sobre como que a palavra amante, na nossa língua, ela ganhou uma conotação totalmente ligada a adultério. E isso é uma coisa totalmente errada. Por quê? Porque a palavra amante, ela vem de amor. E aí, na nossa cultura, a gente entende o quê? Que amante é a outra. E a esposa é o quê? Não é amante. A esposa é o quê, então? Porque o que a esposa deveria ser é amante. É aquela que está num relacionamento de afeição e de aliança. Então a gente não vai usar essa palavra no sentido que o mundo quer que ela seja usada. Porque a gente entende que o nosso Deus é um Deus de amor. E o nosso Deus é um Deus amante. Ele ama o seu Filho desde os tempos eternos, mas esse amor do Pai pelo Filho transbordou para poder chegar até nós. E nós nos tornamos, por meio desse processo, amantes de Deus em Cristo. Nós nos tornamos participantes desse relacionamento de amor. Desse relacionamento que tinha tanto amor que decidiu criar o ser humano para se tornar um receptáculo desse amor. Porque Deus não nos criou porque Ele tinha necessidade de algo de nós. Ele nos criou porque Ele tinha sobra de amor. E Ele queria derramar esse amor que sobrava nele, que transbordava nele, entre o Pai, o Filho e o Espírito. E Ele desejava que pessoas que fossem menores do que Ele, que fossem carentes, que fossem necessitadas, simplesmente pelo fato de não serem Ele mesmo, de não serem Deus, pudessem ser os objetos, pudessem ser os alvos desse amor divino. Então, a nossa tarefa aqui é falar a respeito do que significa amar a Deus de todo o coração. O Ângelo falou na última mensagem sobre os 4 estágios desse amor de Deus. Ele falou sobre como que existe o amor de Deus em nossa direção, existe o amor de Deus que vem até nós, que nos preenche e que nos faz devolver esse amor para Ele. Existe o amor que transborda de Deus para nós e que faz com que nós nos amemos em Deus. Faz com que nós olhemos para nós mesmos a partir do prisma do amor que Deus tem por nós. Faz com que nós valorizemos a nossa vida não por causa daquilo que nós temos para oferecer, mas por causa do fato de que nós fomos criados à imagem dele e nós somos os alvos do amor dele. E o último estágio, o 4º estágio, é o estágio onde esse amor de Deus por nós e em nós transborda de nós para o nosso próximo, para as pessoas ao nosso redor. Então ele falou sobre esses 4 estágios do amor.
E hoje eu quero falar com vocês a respeito de quatro ideias fundamentais a respeito do que é amor e as 4 esferas nas quais estão inseridas esse amor de Deus, que é o que fala aqui na passagem de Marcos, capítulo 12, especificamente no versículo 30, onde fala de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Então, a gente vai trabalhar um pouco 4 ideias fundamentais para a gente entender qual é a natureza desse amor que nós oferecemos a Deus, que é fruto do amor que Ele derramou sobre nós. Então, a gente precisa estabelecer alguns fundamentos, porque a nossa cultura é uma cultura que tem muitas ideias a respeito de amor, a respeito de liberdade, mas, como o Ângelo mencionou aqui, a gente sempre tem enfatizado isso. Deus é amor, mas as noções que nós temos de amor não necessariamente são Deus. O problema é que a sociedade hoje quer julgar Deus, dizendo que como um Deus de amor pode fazer isso, isso e aquilo. Mas o problema é que eles estão querendo trabalhar uma definição de amor que foi estabelecida por eles. Mas se Deus é amor, Ele é quem define o que é amor de verdade. Não é um ser humano que foi criado agora, que está na Terra há 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Porque ele é muito pequeno para tentar entrar num debate com o Deus eterno. Então a gente não vai entrar nesses debates humanos, porque a gente sabe que a vida humana é como um sopro, é como uma fumaça, é algo que uma hora está aqui e de repente desapareceu, mas a gente sabe que Deus é eterno e é impossível de ser removido do seu lugar e do seu trono. Então a gente vai confiar mais nele e nas definições dele do que nas definições da nossa sociedade que vive passando por diversas mudanças. Então, o que nós queremos é definir o que significa amar a Deus nessas 4 esferas. E uma pergunta que é crucial para o nosso pensamento aqui é: com o que o amor se parece? A gente precisa se fazer essa pergunta. Porque quando a gente fala a respeito de amor aqui, a gente não está falando de um amor e uma devoção radical no sentido de as expressões que nós temos de adoração pública. A gente não está falando daquilo que a gente simplesmente entende por amor e uma espécie de amor retórico, de argumentos que a gente tem. Não, a gente quer entender com o que se parece uma vida consumida de amor por Deus. Entende? A gente quer olhar para isso, a gente quer pintar um quadro e entender assim, cara, é isso daqui que eu quero para a minha vida. É assim que eu quero viver. Essa é a boa vida que eu almejo para mim. Entende que existem imagens, existem narrativas que nós absorvemos e que elas definem qual é o tipo de vida que nós almejamos ter. As imagens que nós vemos em filmes, em séries, em livros, elas têm um objetivo de dizer para nós qual é a realidade última da vida, qual que é a coisa mais importante, o que você deve buscar para se tornar uma pessoa plena, realizada. E essas narrativas elas vão definindo, vão moldando o nosso coração. Só que Deus tem uma narrativa para nós. E essa narrativa ela encontra o seu ápice no Filho dele. A vida de Jesus é o quadro que Deus pinta para nós, para mostrar o que é uma vida que o ama de todo o coração. Então a gente quer entender como que essa vida de Jesus pode ser traduzida para a nossa vida. A gente quer entender como que a gente pode ser como Ele foi, mas no tempo que a gente está vivendo. A gente tem que imitar Jesus, mas a gente precisa entender como a gente vai imitar Jesus no século 21. Como que a gente vai imitar Jesus? Porque na época de Jesus não tinha um monte de coisa que tem hoje. Então Jesus não falou muito sobre como lidar com tecnologia, né?
Ele lidou com tecnologia, uma tecnologia que tinha na época dele, né? As ferramentas que ele usava para trabalhar e tal, mas Jesus não tinha uma conta no Twitter. Ele não tinha Instagram. Né? Esse, inclusive, é um bom livro para ser escrito. O que Jesus postaria? Em seus passos, o que Jesus postaria? Ou se ele usaria rede social, né? A questão é que a gente precisa entender como traduzir essa vida de Cristo, esse quadro da vida que nós devemos almejar para a nossa vida hoje. Por quê? Porque ele é a expressão exata do que é uma vida consumida de amor pelo Pai. E é isso que a gente deve almejar para nós também. Essa deve ser a nossa ambição principal. Então, não tem a ver simplesmente com aquilo que a gente fala, não tem a ver simplesmente com como nós nos expressamos em adoração, mas tem a ver com cultivar em nós um coração responsivo, um coração que responde à palavra de Deus e que persevera em fazer a vontade dele, tudo isso baseado em uma obediência por meio das afeições. Bom, a gente precisa, para isso, rejeitar as diversas falsas versões de amor que a sociedade tenta nos vender. Eu falei aqui das narrativas, né, que definem como a gente vai avaliar a nossa vida, se a gente está cumprindo o nosso propósito e se a gente está vivendo uma vida que vale a pena. E essas narrativas, essas muitas narrativas que tem ao nosso redor, muitas vezes o que elas estão tentando vender para nós é uma falsa versão do verdadeiro amor. Elas estão tentando vender para nós o seguinte: olha, é isso daqui que você deveria almejar. Porque todos nós temos um anseio profundo no nosso coração de viver uma vida apaixonada. Seja por algo ou seja por alguém. Todo mundo tem essa ambição na vida. Por isso que mulher gosta de filme romântico, né? E homem gosta de filme de aventura. Por quê? Porque o filme romântico, tem alguns homens que gostam de filme romântico também, né? Eu gosto um pouco de alguns, de vez em quando. Mas o que o filme está dizendo para nós? Ele está dizendo que tem uma pessoa ali que está entregando a vida dela em prol de alguma coisa ou de alguém que é a coisa mais importante para ela, que é aquilo que ocupa o primeiro lugar no coração dela. O filme ele tá mostrando para a gente isso. Então você vê a pessoa fazendo sacrifícios e abrindo mão de uma série de coisas para poder perseguir aquilo que ela almeja mais do que qualquer outra coisa na vida. Nas comédias românticas, né? Vocês sabem que, se você viu uma comédia romântica, você já viu todas. Você já viu todas. Porque, basicamente, é o seguinte: as pessoas vão se encontrar por total acaso, né? Ou vão se reencontrar por total acaso. Vai começar assim. Quando elas se reencontram, tem alguma coisa que impede elas de ficar juntas. E aí, quando as coisas vão se desenrolando, várias coisas vão acontecendo para proporcionar que elas duas fiquem juntas. E, de repente, elas ficam. Mas aí alguma coisa dá muito errado. E aí, quando o negócio dá errado, você pensa assim: se é a primeira vez na vida que você está vendo uma comédia romântica. Nossa, eles não vão conseguir ficar juntos. Né? Porque depois de umas 2 ou 3, você tem que fingir. Tipo assim, tá, beleza, vai. Chega logo lá, na hora que dá certo. E aí, dá um negócio muito errado, e é aquele desespero, e vai dar tudo errado, e eles não vão se encontrar, e um vai ficar com outra pessoa e tal. E, de repente, algum deles faz um sacrifício. Algum deles faz um negócio assim, fora do comum, para poder alcançar o coração do outro. E esse negócio dá certo.
às vezes com a ajuda de amigos, de pessoas que estão apoiando aquele relacionamento, às vezes contra tudo e contra todos, mas a pessoa faz um negócio radical e consegue conquistar o coração do outro, e aí eles ficam juntos, né? E aí, tipo, casa, vai viajar, sei lá, acontece alguma coisa. O que não mostra depois, quando o cara deixa cueca suja em cima da cama, toalha molhada, não mostra essa parte, né? O que é um grande desserviço para os casamentos hoje em dia, né? Porque eu acho que vai chegar um momento, do jeito que a nossa sociedade está louca, vai chegar uma hora que as pessoas vão casar, vão para a lua de mel e depois nunca mais vão se ver. Porque, no fim, a comédia romântica é isso. Tem toda a luta para as pessoas ficarem juntas, aí elas conseguem ficar juntas, elas casam e elas vão para a lua de mel e acaba aí. E tem uma galera que quer isso. Tem mulher que não quer ser casada, ela quer casar. Entende a diferença? Entende a diferença? Porque ser casado é a toalha molhada em cima da cama. Entendeu? Ser casado é o ralo do banheiro cheio de cabelo. Isso aí é ser casado. A comédia romântica não é ser casado. Então, tem gente, e eu acho que a gente não está longe disso, que vai rolar isso. O pessoal vai, a gente casa, vai para lua de mel e tal, depois nunca mais quero ver tua fuça. Tipo, acabou aqui. Enfim. Mas a questão é que tem uma imagem que é vendida para nós do que é o amor de todo o coração. E a gente almeja isso. Já para o lado mais masculino é um pouco diferente, né? Eu lembro, eu vou ter que contar isso daqui, eu vou expor, né, meu amigo, que uma vez estava eu e o Felipe em casa e sem nada para fazer, né? Que a gente não tinha dinheiro. Aí estamos lá vendo televisão, aí colocamos um filme, botamos lá num filme, tinha começado. Qual que é o nome do filme? Aquele filme é um filme romântico mais meloso que você puder imaginar. Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. E eu lembro, assim, foi engraçado porque eu e o Felipe a gente viu o filme, mas a gente viu por uma ótica muito diferente do que a maioria das mulheres aqui, pelo menos, veriam esse filme. Por quê? Toda a nossa expectativa em relação ao filme consistia no fato de torcer para ela ficar com um cara pobre. Porque tinha um cara rico e um cara pobre. A gente estava lá, cara, fica com o pobre, cara. Fica com o pobre. Se você ficar com o rico, pô, qual a esperança que eu tenho na vida? Aí no final, pô, ficou com o pobre, cara. Graças a Deus, cara. É uma palavra de Deus para nós. De esperança. Mas a questão é a seguinte. Por que que o cara quer ver um filme de ação? Por que que o cara quer ver explosão, corrida de carro e tudo mais? Porque ele quer ver alguém que vai fazer um negócio radical. No caso do filme de ação, é um negócio assim. É um negócio louco, né? Porque eu não sei se vocês já pensaram a respeito disso. O filme de ação é legal você ver. Mas você já se imaginou naquela situação lá? Você já se imaginou? Tipo assim, porque o cara no filme de ação é o seguinte, ele fica 3 dias com a mesma calça jeans, sem tomar banho. Porque o cara tem que entrar no carro e correr, pular do penhasco, fazer um monte de coisa. Ele não toma banho. Então, assim, você quer ação, mas você não quer ficar com a calça jeans encardida no corpo. Mas a questão é que você vê alguém fazendo um negócio radical. Você vê alguém fazendo uma coisa assim, cara, eu tenho uma missão e eu quero fazer isso daqui, e eu tenho esse valor e eu vou entregar a minha vida por isso. E o cara quase morre fazendo o negócio. É claro que assim, na nossa vida mesmo, o máximo que a gente chega perto disso é jogar videogame, né? De ação de verdade. Mas a questão é que existe um apelo
para o nosso coração dizendo o seguinte: cara, tem um negócio que vale a pena você entregar a vida por ele. Tem um negócio que vale a pena. Tem gente que não gosta nem de filme de ação, nem de filme romântico, mas que gosta de história, de coisa, sabe, baseada em fatos reais, né? Se é fato, é real. Mas por que a galera gosta disso? Porque ele está pensando o seguinte: eu estou vendo isso daqui, uma pessoa que fez algo incrível, que entregou a vida por isso, e isso aconteceu. Quando você vê, por exemplo, o filme, eu nunca lembro o nome do filme, em inglês é Amazing Grace, que é a história do William Wilberforce. Alguém aqui já viu? Então, conta a história de um cara chamado William Wilberforce, que ele era um político britânico que trabalhou muito no movimento abolicionista, combatendo a escravidão e tal. Então, o pessoal fez todo um movimento que, a galera não comia açúcar, porque o açúcar era produzido por meio da escravidão. Assim, a força de trabalho para produzir açúcar vinha da escravidão. Então, a galera do movimento abolicionista tinha um voto de não comer açúcar em hipótese alguma, para poder boicotar o negócio. Então, o cara gastou, ele dedicou a vida toda dele. E ele viu, ainda vivo, serem passadas leis no parlamento britânico e tal, para poder acabar com o tráfico de escravos. Então, assim, você vê esse filme, você pensa, cara, é um negócio de outra época, mas, assim, é algo real. É alguém que entregou a vida por uma causa, entregou a vida por algo, de todo o seu coração, e aquilo teve um impacto real na história da humanidade. Então, o nosso coração, ele deseja isso. Só que, para a gente poder cumprir esse desejo do nosso coração, a gente precisa, primeiro, estabelecer quais são os fundamentos do verdadeiro amor de acordo com os padrões que Deus estabelece para o amor. E eu queria falar aqui, não vou me estender muito, sobre 4 ideias fundamentais a respeito desse padrão do amor divino, ou seja, do padrão que Deus estabelece para o tipo de amor que nós devemos devolver para Ele. Então, essas 4 ideias fundamentais, a gente vai começar aqui. A primeira delas é que o amor por Deus verdadeiro, ele implica em uma busca por obediência. Se você estiver fazendo anotação, quiser dar uma lida depois, pode anotar João 14, do versículo 15 ao 23. Eu coloquei aqui algumas características desse espírito de obediência. Então, a primeira delas é que ele é um espírito, não no sentido de que tem um espírito que vai te possuir, tá? Não tem no céu um espírito de obediência que Deus derrama quando a gente pede, mas ele tem a ver com uma atitude diante da vida. É nesse sentido que é um espírito, é uma forma de você encarar a sua vida. Não quer dizer que o fato de você ter uma postura, um estilo de vida que tem a ver com esse espírito de obediência, não quer dizer que você vai ter uma obediência perfeita. Eu não estou falando de uma fórmula mágica que faz com que você tenha perfeição cristã em todas as áreas da sua vida. Mas estou dizendo que existe uma postura de radicalidade no nosso coração. Existe uma postura de não negociar com o pecado, de não negociar com as coisas que são ofensivas ao nosso relacionamento com Deus. É um espírito no sentido de uma postura de vida. E a segunda característica é que esse espírito de obediência, ele se manifesta com aquilo que a gente chama de estilo de vida do Sermão do Monte. Ou seja, e eu até queria acrescentar uma coisa aqui que eu não tinha anotado, que eu tenho pensado constantemente sobre isso. Irmãos, a base de todo pensamento moral cristão, ela tem 2 pilares que sustentam a nossa vida moral. O primeiro desses pilares são os 10 mandamentos. E o segundo desses pilares é o Sermão do Monte. Todo cristão que deseja ter uma vida de fé verdadeira
que deseja obedecer a Deus, que deseja amar a Deus de todo o seu coração, ele precisa constantemente avaliar a sua vida à luz dos 10 mandamentos e do Sermão do Monte. Eu tenho falado várias vezes o seguinte: a Bíblia diz, quando Jesus fala no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos. E aí ele acrescenta: eu, porém, vos digo. Então, o Sermão do Monte, ele não é um substituto para os 10 mandamentos. Ele não é um substituto. O Sermão do Monte, ele é uma nota de rodapé dos 10 mandamentos, trazendo para uma realidade mais concreta qual era a intenção de Deus ao conceder os mandamentos para o povo de Israel. Qual que era a intenção de Deus no sentido de revelar o seu caráter e aquilo que ele tinha como agradável, no sentido de estilo de vida diante dele. Mas o problema que a gente enfrenta hoje é que a gente não ouviu o que foi dito aos antigos. Porque a maioria dos crentes hoje nem sabe os 10 mandamentos. A gente não sabe. Gente, são 10 coisas, 10 itens para você lembrar, que só revelam todos os fundamentos do caráter de Deus. Só isso. Só isso. Que Deus só achou importante ao ponto de escrever com seu próprio dedo. Então, o Sermão do Monte diz: ouvistes o que foi dito aos antigos. Toda vez que você pensar no Sermão do Monte, você precisa pensar o seguinte: calma aí, eu sei o que foi dito, eu sei os mandamentos de Deus, eu sei quais são os 10 e o que eles significam, para que eu possa acrescentar a eles o Sermão do Monte e entender como que eu posso avaliar a minha vida à luz da revelação da palavra de Deus, no sentido de qual que é o desejo moral de Deus para a minha vida. Porque você pode ter certeza do seguinte: toda vez que você avaliar a sua vida à luz dos 10 mandamentos e do Sermão do Monte, você vai encontrar coisas para você colocar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu preciso da tua graça nessa área da minha vida aqui. Então, eu queria incentivar vocês, encorajar vocês a, pega os 10 mandamentos. Abre a sua Bíblia em Êxodo 20. Abre um caderno e anota os 10. Se possível, decora os versículos. E depois que você fizer isso, pega e abre a sua Bíblia, Mateus 5, 6 e 7. E começa a anotar quais são as diretivas que Jesus dá no Sermão do Monte. E começa a comparar uma coisa com a outra. E começa a avaliar a sua vida diante dessa luz. E aí você pode ter certeza que uma coisa você vai sentir necessidade: orar. Você vai sentir necessidade de orar. Você vai sentir necessidade de chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não tenho força suficiente para isso. Tem um monte de buraco na minha vida. Mas eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o Senhor pode me dar graça para eu viver um estilo de vida que traz glória para o teu nome. Então, a gente precisa do espírito de obediência, de um estilo de vida do Sermão do Monte. A gente precisa ter uma postura de negar os nossos desejos pecaminosos. Precisa ter o nosso coração e a nossa mente atenta para viver esse estilo de vida de obediência. A gente precisa entender que não existe barganha com Deus nesse ponto. A gente é assim, às vezes a gente tem uma postura que é a seguinte: você faz um negócio muito certo e aí você se sente na liberdade de fazer um outro errado. E essa conta aí, ela não existe no céu. Não existe. Tiago fala a respeito disso. Ele fala que aquele que deu um mandamento, ele deu também o outro. Então não tem a ver com o mandamento em si, mas tem a ver com quem que deu os mandamentos.
Então, às vezes a gente se acha muito bom em diversas coisas. Assim, cara, olha, eu faço isso, aquilo e tal. Aí você olha assim, nessa área aqui eu tenho um pouco de dificuldade, mas no geral eu estou bem, né? Você está bem se você se comparar com os outros. Só que Deus não chamou você para se comparar com os outros. Deus chamou você para olhar para o filho dele. E se você se comparar com o filho dele, você não vai se sentir muito confortável em ter áreas em que você negocia com o pecado na sua vida. Você pode ser íntegro nas finanças, íntegro na sua sexualidade, mas se você é maledicente, fofoqueiro, isso daí não tem esse negócio de tirei 9,5 na prova, estou bem. Não tem isso. A gente precisa se humilhar diante de Deus. A forma, o quanto a gente consegue obedecer dos mandamentos de Deus, não traz mudança ou variação em como Deus se sente a respeito de nós. Mas a gente perde o chamado da nossa vida de amar Ele de todo o nosso coração, se a gente começa a querer viver uma vida em que a gente se sente confortável de negociar com o pecado. Não dá para você barganhar com Deus, não dá para você dar muito dinheiro de oferta e ser imoral, porque Deus não fica satisfeito com isso. Ele exige de nós um compromisso radical em obedecer à vontade dele. Os mandamentos dele são um convite para trocar aquilo que é passageiro por riquezas eternas. A gente precisa ter isso em mente. A segunda premissa que a gente precisa entender é que o amor por Deus, ele inclui adoração e gratidão. Adoração aqui no sentido que eu estou falando não é adoração religiosa simplesmente, mas é adoração no sentido de apreciação das qualidades de quem Ele é. É adoração no sentido de que às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu adoro, sei lá, sorvete de jabuticaba. Quando a pessoa fala assim, eu adoro sorvete de jabuticaba, na maioria das vezes eu entendo que a pessoa não está querendo dizer que ela tem um altar na casa dela e uma vela diante de um sorvete de jabuticaba que ela faz as orações direcionadas a ele. Pelo menos na maioria das vezes. Mas é bom você conferir com a pessoa. Mas o que a maioria das pessoas que usa essa expressão quer dizer é que ela aprecia muito as qualidades daquilo a que ela está se referindo. Então, em inglês é bom que tem duas palavras, né? Tem worship e tem adore. Então, nesse sentido mais de apreciação, ou até mais romântico, tem a ver com o pessoal usa adore. Então, mas a questão é que a gente precisa ter um relacionamento de apreciar as qualidades de quem Deus é, de meditar nas qualidades dele, nos diversos atributos dele. Então, e isso daí é o que vai gerar em nós um coração grato, onde a gente olha para as coisas que Deus fez, para as coisas que Deus concede a nós, e isso daí gera em nós uma apreciação dessas coisas, mas gera uma apreciação que vai além das coisas em si, e chega até aquele que criou aquilo ali que a gente está apreciando. Então, isso é uma das premissas desse amor por Deus, de como que a gente deve corresponder a Deus em amor. A terceira premissa é que o amor ele exige lealdade à verdade. O que eu quero dizer por lealdade à verdade é uma firme confiança na sabedoria da liderança de Jesus. O que quer dizer que nós olhamos para como Deus faz as coisas e nós confiamos que Ele tem sabedoria suficiente para fazer as coisas da melhor forma possível.
Quer dizer que nós olhamos para a verdade da palavra de Deus e nós não tentamos julgar a palavra de Deus, mas nós deixamos que o nosso coração seja julgado pela palavra dele. Então é nesse sentido que eu quero dizer com lealdade à verdade ou uma confiança na sabedoria da liderança de Jesus. É entender que ele faz aquilo que é o melhor e que nós não sabemos aquilo que é o melhor. E que nesse embate de diferentes pontos de vista, somos nós que temos que mudar, não ele. Até porque se Deus mudasse, ia ser um negócio complicado, cara. A quarta premissa é que esse amor ele inclui um desejo consumidor, ou seja, uma entrega apaixonada da nossa parte. Quer dizer que o nosso coração ele precisa ter uma postura, como fala em Cantares 5, versículo 8, nós devemos estar doentes de amor por ele. Quem aqui... Ontem eu estava pregando em São Carlos, eu perguntei, quem aqui já se apaixonou na vida? Ninguém. Vocês não têm coração. Vocês não têm alma. Né? Vou fazer, inclusive, a mesma piada que eu fiz ontem. Vocês só podem amar a Deus de todo entendimento e todas as forças. Né? Porque alma e coração, ninguém tem. Nunca apaixonou na vida. Assim, cara, quando eu era criança, eu apaixonava a cada ano do colégio por uma pessoa diferente. Eu nunca falava com a pessoa, nunca chegava perto dela, mas eu imaginava toda uma vida que a gente ia ter juntos. Então, e o que acontece quando você se apaixona por alguém? Você pensa naquela pessoa o tempo todo. Agora, tem um negócio que acontece também, que para aqueles que se apaixonavam constantemente no colégio também, geralmente acontecia. Você está apaixonado pela pessoa, aí muda o ano do colégio. Aí você chega lá e a pessoa não está mais. Demora, assim, 2 semanas para você desapaixonar. Só porque você não via mais a pessoa. Porque, tipo assim, acabou, desapareceu. Você não vê mais, não está no convívio. Você não fica vendo a pessoa, imaginando... Tipo, qual é seu nome dos filhos, tudo mais, assim. Homem não pensava muito nisso, pensava no máximo, quero levar a menina no cinema, mas as meninas que geralmente pensavam, tipo, nome do filho, qual a casa que ia morar, a briga que ia ter para saber se ia ter cachorro ou gato, enfim, todos esses negócios. E aí, o que acontece? Toda paixão que não é alimentada, ela vai definhar e desaparecer. Toda vez que quando você para de alimentar aquela chama da paixão, ela vai diminuindo até que ela some. Então, nós somos chamados a ter um coração apaixonado por ele. Mas o nosso coração só vai ficar apaixonado por ele se nós alimentarmos o nosso coração com isso. Bom, agora eu queria falar sobre as 4... A gente vai dar só um panorama das 4 esferas do amor de Deus, que a gente falou aqui, de Marcos, capítulo 12, versículo 30, quando fala todo coração, toda alma, todo entendimento, todas as forças, porque nas próximas mensagens a gente vai entrar em cada um desses aspectos mais profundamente. Então, o meu objetivo aqui é dar um panorama para você, um entendimento geral do que são essas 4 esferas, como elas operam, para que a gente possa depois entrar profundamente em cada uma. Então, a primeira esfera é amar a Deus de todo o nosso coração, o que significa, basicamente, amar a Deus com todas as nossas afeições, com as nossas emoções. Então, o nosso coração é de onde procedem as correntes que movem o nosso homem interior, a nossa realidade interior. Ou seja, aquilo que é gerado no seu coração é o que vai direcionar a sua vida, é o que vai influenciar nas suas escolhas, é o que vai ditar para você o que é importante e o que não é. Então, quando a gente fala de amar a Deus com as nossas afeições, a gente está falando de algo que tem a ver com a forma como nós enxergamos o mundo ao nosso redor.
se as nossas afeições elas estão tomadas de amor por Deus, você pode ter certeza que a forma como você vê o mundo no qual você está inserido vai ter a ver com aquilo que é o coração de Deus para você. Mas se o seu coração, se as suas emoções não estão povoadas de sentimentos em relação a Deus, você pode ter certeza que elas vão estar povoadas de sentimentos em relação a outras coisas, a outras pessoas. Assim, de qualquer forma, você vai ter sentimentos em relação a outras coisas, você vai ter sentimento em relação a outras pessoas, mas a questão é que se Deus não assumir o primeiro lugar no seu coração, se Deus não for o centro de toda a sua vida emocional, você pode ter certeza que a sua vida vai cair em um estilo de vida idólatra, onde você coloca aquilo que é criado no lugar do Criador. Isso pode ser família, amigos, dinheiro, sucesso, carreira, ministério, projeção, seguidores no Instagram, sei lá, qualquer coisa. A questão é que qualquer coisa criada por Deus, por melhor que ela seja, ela tem um potencial de se tornar um ídolo na nossa vida. Quando Deus não está no primeiro lugar, você pode ter certeza que alguma coisa vai assumir aquele espaço. Agora, a questão é, como que nós mudamos as nossas afeições? A gente tem a habilidade, todo ser humano tem a habilidade de direcionar as suas afeições. E como que você faz isso? Você faz isso através do estilo de vida que você escolhe viver, através dos seus hábitos, através das suas escolhas. Então, para você cultivar um amor, uma afeição por Deus, você precisa fazer um movimento de remover aquilo que diminui os seus afetos por Ele e depositar os seus afetos na direção dEle. Nós não temos como gerar amor por Deus em nós, mas o que a gente tem como fazer é posicionar o nosso coração próximo das chamas do amor de Deus, para que através dessa proximidade nós sejamos incendiados por Ele. A gente precisa colocar o nosso coração na mira do Espírito Santo. Ele vai honrar as decisões que nós vamos tomar a respeito da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia. E à medida que Ele honra essas decisões que nós tomamos, Ele vai liberando sobre nós capacidade, habilidade espiritual para amar a Deus de volta. A gente precisa constantemente pedir por essa capacitação da parte de Deus, porque você precisa de Deus para amar a Deus. Você não consegue oferecer amor por Deus de forma independente. A única forma de amor que é possível que você ofereça a Deus é quando você toma o amor dEle e esse amor gera algo em você que você pode devolver para Ele. Se você tentar oferecer amor para Deus de si mesmo, que não é baseado no amor dEle, você pode ter certeza que o que você vai oferecer vai estar muito aquém daquilo que Deus merece. Mas quando você oferece para Deus os frutos do amor dEle na sua vida, quando você oferece para Deus as afeições por Ele, que são fruto daquilo que Ele mesmo cultivou dentro de você, você pode ter certeza que Ele está sendo glorificado. Como eu falei aqui, a obediência que é fundamentada em afeição, ela é o tipo mais forte de obediência. Porque ela não tem a ver com medo, ela não tem a ver com barganha, ela não tem a ver com querer ganhar algo em troca, mas ela tem a ver com um coração que está apaixonado e que está se derramando totalmente para o outro. A segunda esfera é amar a Deus com toda a nossa alma, que quer dizer amar a Deus com a nossa personalidade. Deus ele nos chama para amar Ele com a expressão de quem nós somos. A nossa personalidade, ela é a forma como os nossos desejos e habilidades, como a nossa constituição única, criada por Deus, se expressa através de diversas ações que nós temos.
a forma mais dinâmica de expressão da nossa personalidade tem a ver com aquilo que a gente fala. Ela tem a ver também com os nossos gostos, com a forma, até com como a gente se veste, com aquilo que a gente aprecia, com aquilo que a gente despreza. Tudo isso tem a ver com a nossa personalidade, mas aquilo que a gente fala, aquilo que sai de nós, de forma espontânea, no nosso dia a dia, tem muito a ver com o que nós estamos querendo expressar a respeito de nós mesmos. Então, a gente precisa usar a nossa fala para aumentar o amor por Deus no nosso coração. E como que a gente faz isso? A primeira atitude é não usar a nossa fala para coisas que diminuem o amor de Deus no nosso coração. Basicamente, fofoca, maledicência, enfim, todas essas coisas aí que a gente sabe que é errado, mas a gente faz. Mas, às vezes, eu acho que a gente faz porque a gente não percebe o efeito que isso gera em nós. A gente pensa assim, não, eu só estou falando de fulano. Mas quando você fala de fulano, tem algo que está sendo gerado no seu coração, enquanto você fala do outro. E essas atitudes, elas diminuem, elas atrapalham o terreno onde o amor de Deus pode florescer dentro de você. Tiago fala, que uma grande embarcação ela é direcionada por um pequeno leme. E ele diz que se a gente consegue refrear a nossa própria língua, a gente vai conseguir dominar todo o nosso corpo. Então você quer glorificar a Deus e amar Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, você precisa começar a colocar um cabresto na sua língua e prestar atenção naquilo que você fala. A terceira esfera é amar a Deus com todo o nosso entendimento, que tem a ver com o nosso intelecto. Tem a ver com encher os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Leitura, meditação e estudo são formas objetivas e claras para que a nossa mente e o nosso coração sejam preenchidos com aquilo que vai gerar o maior amor por Deus no nosso intelecto, na nossa mente, no nosso entendimento. A nossa mente ela é cheia de coisas, cheia de gato, cheia de conexões que foram estabelecidas durante toda a nossa vida, que elas só vão ser corrigidas à medida que nós substituímos esses valores errados que nós aprendemos do mundo que a gente vive e da nossa própria natureza pecaminosa. Elas vão ser substituídas pelos valores da palavra de Deus. Mas isso só vai acontecer por meio de um processo e de um esforço constante de ler a palavra, meditar na palavra e estudar a palavra. Isso vai, para muitos de nós, implicar em não só ler a Bíblia, mas ler livros que nos ajudam a abrir nosso entendimento a respeito da Bíblia. A se beneficiar do ministério da palavra através da vida de outros irmãos que possam abrir o nosso entendimento para que nós possamos enxergar mais profundezas da palavra de Deus. Mas tudo isso começa com a leitura, a meditação e o estudo das Escrituras. Sem a Bíblia, você perde todo o fundamento para ter uma vida intelectual fundamentada em algo que vai fazer com que você tenha um estilo de vida de amor radical por Deus. A leitura, o estudo e a meditação, elas vão preencher a nossa imaginação de coisas que podem nos conduzir a ter um coração que é 100% dele. A quarta e última esfera é amar a Deus com as nossas forças, que tem a ver com oferecer o nosso amor a Ele por meio dos nossos recursos. Esses recursos podem ser tempo, dinheiro, nossos talentos, nossa reputação, nossa influência, enfim, tudo aquilo que você tem que pode ser oferecido a Deus. E uma coisa que eu quero ressaltar para vocês é que
Em Mateus 6, do versículo 1 até o versículo 18, Deus dá um exemplo muito claro de como a gente pode amar a Deus com todas as nossas forças. E o interessante é que o que Jesus fala de como amar a Deus com todas as nossas forças não tem a ver com se mostrar forte, mas tem a ver com abraçar a fraqueza voluntária em prol de um estilo de vida de amor por Deus, o que a gente chama de estilo de vida de jejum. As coisas que Jesus vai propor aqui, em Mateus 6, tem a ver com a gente servir, ou seja, abandonar a nossa autonomia e oferecer a nossa vida para o serviço do próximo, nos rebaixar, porque o que Jesus fala aqui no Novo Testamento inteiro, quando fala de servo, de serviço, a palavra, na verdade, poderia ser traduzida como escravo. Então, Jesus está falando o seguinte, você quer ser grande? Você quer amar a Deus com todas as suas forças? Se torne um escravo. Seja, assim, trocando em miúdos, versão século 22, né? Seja capacho dos outros. Vamos usar essa expressão agora? Assim, Jesus falou para os discípulos, vocês estão discutindo aí qual de vocês é o maior? O maior é o que se tornar capacho dos outros. Porque, no fim, tem um negócio na nossa mente que fala assim, não, eu vou servir os irmãos, mas eu não vou virar capacho. É o famoso, eu sou crente, mas eu não sou bobo, não. Então, tem um negócio. E, cara, o que Jesus fez, quando ele pegou aquela toalha e lavou os pés dos discípulos, ele fez o seguinte, ele pegou a função do escravo mais desprezado da casa e ele falou, eu vou fazer isso. Assim, eu só criei o universo. Só isso que eu fiz, né? Uma das coisas do meu currículo. Eu criei o universo e eu faço com que ele continue existindo até hoje, tá? E eu vou fazer um trabalho de escravo aqui para vocês. Aí, às vezes, a gente se olha e fala assim, não, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou me rebaixar. Como assim eu vou... Tipo assim, não, fulano está me tratando como empregado. Assim, então, cara, que oportunidade incrível para você se tornar parecido com Jesus. Deixar as pessoas te tratarem como empregado e ficar quieto. Quer crescer espiritualmente? Faz isso. Faz as coisas, deixa outra pessoa levar crédito. Porque a gente acha que estatura espiritual é você receber louvor dos homens. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. Jesus falou assim, quer ser grande? Seja capacho dos seus irmãos. Serviço, doação, mexer no bolso. Falar assim, eu podia comprar um negócio para mim, mas eu vou dar dinheiro para os outros. Vou dar dinheiro por quê? Porque as pessoas estão em necessidade? Não. Não é porque as pessoas estão em necessidade. É porque eu tenho necessidade de ser liberto da avareza. Por isso que eu vou dar dinheiro. Eu não dou dinheiro porque os outros precisam, vou dar dinheiro porque a obra de Deus precisa. No caso, a obra é de Deus. Se você não der, eu acho que Deus tem como dar o jeito dele, né? E se não for obra dele, sim, cara, não tem estresse. Se a gente está fazendo um negócio que não é obra de Deus, cara, eu quero que Deus corte os recursos. Eu quero que dê errado. Mas se a gente está fazendo um negócio que é de Deus, não precisa do dinheiro de ninguém. Não precisa. Agora, a gente precisa mexer no nosso bolso e dar. Porque senão, o nosso coração, ele vai ficar poluído pelas riquezas desse mundo. Porque uma coisa você pode ter certeza, você nunca vai ter o suficiente para satisfazer o seu desejo carnal de ter coisas. Nunca vai ter o suficiente. Então, Jesus ele nos chama para amar Deus com todas as nossas forças, através de doar, através de se colocar numa posição de fraqueza.
Ele chama a gente para orar. Gente, tem coisa mais sem sentido do que orar. Sério, eu sempre comento isso. Eu tive uma crise profunda com esse negócio de oração quando eu converti. Porque eu sabia que eu precisava orar. O Espírito Santo, dentro de mim, estava me falando, você precisa orar, você precisa orar. E aí eu sentava no sofá de casa, sozinho, e eu começava a orar. E eu ficava assim, cara, isso é muito estranho. Tipo, eu estou falando e não tem ninguém aqui. Não, beleza, Deus está presente aqui, mas eu não estou vendo. Né? Eu ficava em crise com esse negócio. Por quê? Porque orar, aos olhos daqueles que não viram o reino de Deus, é o negócio mais contraproducente do mundo. Porque é fazer nada. Só tem uma coisa que é pior do que orar: jejuar. Porque é não fazer nada com fome. É você tentar orar, já é difícil orar. Aí você vai orar com fome. E aí você está orando e de repente você vê o quê? Que você dormiu, porque você está fraco, que você está com fome. Você está orando e quando você vê, você está pensando nas camadas do sanduíche que você vai fazer. E aí você fica assim, Deus, o que te deu na cabeça de inventar um negócio desse? Porque quando você consegue superar a barreira de orar, e aí você vai jejuar e orar, você pensa assim, Deus, eu podia estar orando muito melhor se eu tivesse comido um pãozinho. Se eu não tivesse com fome. Eu ia ter mais energia, eu ia interceder, várias coisas. Agora eu estou orando aqui, cara. Eu começo orando por Israel, quando vê eu estou no sanduíche de presunto. Sim, será que não tinha um jeito melhor? Então, esse é o jeito melhor. Porque Deus quer te dizer o seguinte, você é fraco. Só que você não sabe disso. Então você precisa orar e jejuar, para você se tornar consciente disso e saber que você depende dele. E Deus não está lá assim, meu filho, por favor, ore, porque se você não orar, eu não posso fazer nada. Cara, tipo, Deus faz com que as pessoas orem para cumprir com os seus propósitos. Entende? A gente não está mandando em Deus. Se você não orar, alguém vai orar. Tipo assim, é vida que segue, mano. Tem esse negócio aí. Não, mas você precisa fazer isso, que senão você vai frustrar os propósitos de Deus. Vai não. Se é isso que está te preocupando, pode ficar tranquilo. Deus vai cumprir todos os seus propósitos, né? Independente de você fazer parte, ir para o inferno, isso aí não faz diferença. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Ele não está dependendo de nós, não nesse sentido. Nós somos cooperadores com Ele. Deus está fazendo algo e Ele nos chama para participar do que Ele está fazendo. Se você não participar, Deus não vai ficar frustrado. Mas se você participar, Ele quer que você participe sabendo que Ele não depende de você. Não depende de você. E por isso Ele quer que você encontre com a sua fraqueza. Que você encontre com a sua pequenez. Para você saber assim, cara, eu não faço diferença nenhuma. Mas por algum motivo, desconhecido para mim, Deus quer que eu participe das coisas que Ele está fazendo. Beleza, aí você fica feliz. Mas se você acha que isso é grande coisa, cara, a vida fica muito complicada. Então, por isso que amar a Deus com as nossas forças implica em abraçar um estilo de vida de fraqueza voluntária, para que Ele seja glorificado. Amém? Outra prática que Jesus nos chama a fazer é abençoar os nossos inimigos. Abençoar aquela pessoa que posta as coisas no Facebook, que você tem raiva. Porque o meu Facebook ele serve para isso, para eu ficar com raiva das pessoas.
Basicamente é isso que acontece. Eu abro o Facebook, eu fico com raiva. Então, que isso seja a sua lista de oração a partir de hoje. Aquela pessoa que fala uma besteira do tamanho de um bonde, ora por ela. Aquela pessoa que fala mal de você, esse é o melhor, cara, você orar por essa pessoa aí. Jesus nos chama para abençoar aqueles que nos perseguem. Então, toda pessoa, você tem que fazer um compromisso na sua vida. Toda pessoa que me fizer mal, ela vai ser abençoada. Só não fique espalhando muito isso, né? Porque vai que começa muita gente ser abençoada, aí pode virar moda. Então, finalizando, o chamado de Deus sobre as nossas vidas é que nós o amemos com o nosso tudo, ainda que o nosso tudo seja muito aquém do tudo dele. Mas a questão é que o Ângelo já comentou isso daqui, ele não quer julgo desigual. Ele nos ama com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento dele, com todas as forças dele. E ele nos chama para amá-lo da mesma forma. E esse amor que brota em nós é fruto do amor dele derramado sobre o nosso coração. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito de vida, essa é a nossa identidade. O nosso alvo deve ser obediência 100%. Sabe por quê? Porque é uma obediência, quando a gente estabelece como alvo na nossa vida, 98% de obediência, a gente não vai receber o mesmo tanto de graça de Deus quanto a gente receberia se a gente estabelecer o nosso alvo como 100% de obediência, sem negociar em nenhuma área. A gente precisa disso. Quando a gente não confronta o pecado na nossa vida, o amor de Deus ele não diminui por nós. Mas a nossa vida, ela começa a definhar. Você pode viver uma vida cristã meia boca, talvez nunca assumindo um compromisso 100%. Você pode ficar ali, negociando em algumas áreas da sua vida. Pode ser que você seja salvo, né? E não necessariamente Deus vai deixar de te amar por isso. Mas você pode ter certeza de uma coisa. A coisa que você mais vai experimentar é remorso do tipo de vida que você viveu. Porque a gente não foi chamado, não foi criado para viver uma vida meia boca. A gente foi criado para viver uma vida radical, de obediência radical. Tem muita gente que eu já vi que foi tropeçando e querendo achar o mínimo necessário para ser salvo. E chega uma hora que essa pessoa olha para trás e ela fala assim, cara, como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo sendo morno na minha vida. Então, não vamos ter essa atitude. Se a gente quer uma vida abundante em Deus, a gente precisa ter um alvo de ser 100% radical para Ele.